Oi, gente, tudo bem? O que não pode faltar na minha rotina de alfabetizadora para que meus alunos se apropriem do sistema de escrita alfabético de uma forma leve, interessante, motivadora e lúdica? Então esse é o nosso assunto de hoje, um papo de alfabetizadora. Bom, gente, isso é primordial, esse assunto que nós vamos tratar aqui é primordial para o sucesso dos alunos de vocês. Eu não vou falar aqui de método fônico, de método silábico, de método sintético ou analítico, assim seja, todos vocês conhecem. Eu estou falando de uma metodologia de apropriação. O que é apropriar? Tomar posse, se empoderar de um sistema de escrita e não de um código de escrita. É de todo um conjunto de ações para que a gente possa entender a língua escrita, a leitura e assim por diante. Então, nós vamos falar hoje sobre rotina pedagógica, rotina. Quando a gente fala de rotina, a gente fala de sistematização, né? Dentro do processo de alfabetização, a rotina é crucial, é fundamental. Eu não posso trabalhar com as crianças durante uma semana, de uma determinada forma, e passa 15, 20 dias, eu não toco naquela mesma atividade que eu dei, ou de uma outra, né, com outro material, mas com o mesmo objetivo, eu não toco no assunto. Aí não é sistematizar. Sistematizar é você trazer para a rotina semanalmente proposta de trabalhar daquela forma. Então, a primeira dica que eu dou a vocês para organizar essa rotina estruturante, para organizar essa rotina diversificada e uma rotina desafiadora, é trabalhar com palavras estáveis. Flávia, então você pode me explicar o que seria palavras estáveis? As palavras estáveis são as palavras que já aparecem no cotidiano dos alunos. Eles já tiveram acesso a elas. Por exemplo, o nome. Vamos começar pelo nome, né? Essas crianças, na sua maioria, não vou dizer 100%, mas agora mais do que nunca, elas já tiveram uma experiência na educação infantil. E com certeza tem chamadinha, a professora trabalha com nome, né? Então, o nome, mesmo ele escrevendo, não é que ele está lendo o nome, ele está escrevendo o nome com propriedade. Isso é uma leitura global, né? De tanto ele lidar com aquela palavra, ela se tornou estáveis. Então, ele não enxerga na palavra, ele olha a palavra e identifica, né? Assim como alguns rótulos e algumas coisas que estão no cotidiano deles. Então, palavras estáveis é preciso ser trabalhada, mas não é mas por favor, não entenda esse trabalho como um trabalho de mecanização. Ou seja, eu trabalhei o nome, agora nós vamos copiar o nome da turma inteira, eu estou trabalhando rótulo, agora vai copiar o nome dos rótulos todos, eu vou trabalhar algum texto, alguma coisa, alguma musiquinha, eu vou fazer a criança copiar até para ela poder lembrar daquela palavra, para ela poder escrever. Isso não é método, né? O método de palavração era assim, você decorava palavras, era dada a vocês 5 a 6 palavras, menino, menina, bota, sapato, meia, boneca, você decorava, você escrevia todo dia aquela palavra e depois desmembrava. Não é essa a proposta. Palavras estáveis são palavras que já entram no cotidiano deles.
dentro de uma cantiga, dentro de uma música, dentro de uma parlenda, né, dentro de um trava-língua. Então, aonde nós tiramos essa palavra estáveis? Nos próprios textos. Então, a segunda dica de uma rotina estruturante é trabalhar com textos de memória. A partir dos textos de memória, eu exploro as palavras. E é um conceito fundamental que as crianças precisam diferenciar. O que é letra, do que é sílaba, do que é palavra e do que é texto. Isso não é claro para eles. A gente acha que ao falar a criança entende aquilo como palavra. Ela não consegue entender o que é palavra, né? Ela pode dizer para você que palavra é letra. Então você pede, vamos escrever uma palavra, e ele demora a pensar, o que é uma palavra, né? Vamos escrever, eu posso escrever para você o que você quiser, mas ele não sabe o que dizer. Isso não é simples assim. A gente acha porque a gente sabe o que é palavra, mas eles não. Então, palavras estáveis, geralmente, elas saem dos textos de memória. Então, sugestão é trabalhar com textos de memória. E esse texto de memória ajuda a criança a localizar palavras e depois, de uma forma, de uma outra atividade que você pode propor com aquelas palavras que eles localizaram no texto, para que elas se tornem estáveis, é montar essa palavra com a ajuda do banco de palavras com alfabeto móveis. Alfabeto, com letras móveis, com letra para colar. Então, vamos dar um exemplo. Vamos falar do sapo não lava o pé, só para vocês terem uma ideia. Essa é uma cantiga, todas as crianças sabem de cor. Então, aparecem várias palavras, não só letras, palavras, porque o texto é composto de palavras, que as palavras são compostas de sílabas e de letras. Esse processo eles precisam saber. E ali ele localiza palavras e ele vai circular. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Mas o que vai acontecer? Ao tirar aquelas palavras do texto, eu já vou a transformar como palavras estáveis. Aí aparece num caça-palavra, numa palavrinha cruzada, numa construção de sílabas iniciais, assim por diante. Então, essas palavras estáveis é fundamental para que ele já faça a diferença e ele já entenda o que é palavra, tá bom? Uma outra questão importante, agora já é a segunda dica, é a reflexão das unidades menores do que palavra. Unidades menores do que sílabas, que seriam as letras, né? Quando a gente trabalha com método, a gente trabalha, por exemplo, método de silabação, a criança, ao silabar, ba, be, bi, bo, bu, ela emite um som e ela memoriza aquele som através da imagem das duas letras, mas ela não entende aquilo separado, ou seja, a unidade menor, a relação grafofonêmica, a relação fonêmica entre a grafia da letra e o som da letra. Isso não é feito. Então, quando eu coloco para a criança, vamos dar um exemplo, a lista do nome deles, tenho lá André, eu tenho lá, vamos dizer, Ana, eu tenho Amanda, eu tenho outras crianças com A, ou outras, né, a lista de várias crianças com A, e de repente eu pergunto para eles, qual é o nome dessas letras que começam o nome dessas crianças. E aí ele fala A. Se você conhece outra coisa que comece com A, é uma reflexão da unidade menor, que é a sílaba. Então, é preciso levar a criança a entender, a refletir sobre unidades menores.
inicialmente, no final da palavra, ela começa, por exemplo, gato, termina com que letra? Com O. E se eu quisesse escrever gata, qual a letra que eu teria que colocar? Eles não são idiotas, gente, eles vão falar o A. Mas aonde que eu tenho que colocar gata para ser gata? Que letra que eu tenho que tirar para colocar o A, para transformar o gato por gata? Ao falar, ele vai perceber o som final. Então, refletir sobre as unidades menores é muito importante para as crianças. Então, essa seria a segunda dica para vocês. E sem falar da reflexão sobre correspondência grafofonêmica ou grafofônica, grafema e fonema. Não basta a criança conhecer e falar como papagaio o nome das letras do alfabeto. A, B, C, D, não é suficiente. Mas é preciso fazer uma relação entre a letra e o som que ela emite, porque a nossa língua é fonética. Nossa língua é de sistema alfabético de escrita. Ele é alfabético, cada letra, cada grafia daquela ali, cada letra emite um som. E que juntos fazem um novo som. Então, para eu escrever bola, eu começo com o quê? Aí eles falam com dó, mas eu falei, qual é a primeira letra da bola? Bola. Aí ele tem que perceber bo. Ele não tem que falar o O, ele tem que fazer o B. É o B. Para fazer bó, é o B. Com que vogal? Com que letra que vem junto com B? Bó. O B sozinho faz o bó. Então, são questionamentos que você faz. Então, uma reflexão da relação fonêmica que está no conjunto da consciência fonológica, que a consciência fonológica não envolve só a relação fonêmica, mas envolve aliteração, envolve rimas, envolve reflexão sobre sílabas, tá? Então, tudo isso faz o conjunto da consciência fonológica. Mas nós estamos falando da relação grafofônica, de grafofonema, grafia fonêmica, relação fonêmica que a criança precisa. Então, na nossa rotina pedagógica da alfabetização, é necessário que se perca tempo não, e que se estruture numa rotina, numa questão sistemática, o trabalho com a relação fonêmica, tá? É importante isso, trabalhar com palavras, trabalhar com texto, trabalhar com palavras estáveis, trabalhar com reflexão do sistema de escrita nas unidades menores do que a sílaba, menor do que a palavra, e a questão da relação grafofonêmica, grafofônica, assim, quem quiser, né, que melhor entenda. E, diante disso tudo, para finalizar, nós não podemos entender todas essas questões de reflexão como uma coisa esporádica. Toda semana eu tenho que pensar em atividades que eu trabalho no texto, que eu trabalhe palavras, que eu faça reflexão menores do que palavras, sílabas, que eu faça atividades com reflexão menor do que sílabas, letras, que eu faça reflexão com eles sobre a relação grafofonêmica. Isso tudo vai fazer com que ele entenda o processo de leitura e de escrita e como se forma um sistema de escrita. Existem N atividades. O que eu percebo, gente, é que muitos professores tiram da internet, pega da colega, muitas atividades, mas ele não sabe a finalidade. O que ele trabalha com aquela atividade, o que ele desenvolve, quais as habilidades que eu estou desenvolvendo nos meus alunos ao propor aquela atividade, ao propor uma cruzadinha com banco de palavras, onde a criança tem que refletir
Porque se ela tiver silábica, ela abre a boca 2 vezes e ela tem 4 espaços, mas ela só abriu a boca 2 vezes. E aí há um conflito entre o que a boca fala e o que está no papel. E aí ela tem que perceber essa questão do que eu falei da bola. Para escrever bola, eu não boto o B e o L, eu não boto o O ou o A. Eu preciso refletir para fazer o bó, a sílaba bó, o pedaço bó. Eu preciso de 2 letras, uma consoante e uma vogal. E uma dica que eu dou a vocês: não trate as crianças de vocês como se fossem crianças... gente, eu vou falar igual eu falo no curso. Como se fosse débeis. Por favor, use os termos certos. Palavra, letra, sílaba, som, né? Use o termo certo. Não fica falando amiguinho, vai juntar com amiguinho, né? Eu não vou nem entrar no mérito, porque eu ia falar de outros métodos, mas eu não quero falar sobre isso. Fale a verdade. Isto é sílaba. Qual a sílaba que falta? Qual a sílaba que está faltando? Não é qual pedaço? Pode usar até pedaço, mas o pedaço é sílaba. Para eu fazer bola, eu começo com a primeira sílaba, bó. E a segunda sílaba, a segunda vez que eu abrir minha boquinha, bó, bó. Eu faço bó e o lá. Para fazer o lá, quais são as 2 letras? Então eu vou usar consoante, vogal, sem ter medo de ser feliz. Tá? Eles têm maturidade para entender isso. Ele entende um amiguinho de mãozinha dada, ele vai entender o que é sílaba, palavra, letra, vogal, consoante, texto, frase. Ok, gente? E é isso. Para que isso aconteça, você precisa de uma rotina sistemática, estruturada e sistemática. Ou seja, você precisa pensar também como educadora, como professora de alfabetização, o que você quer alcançar naquela semana, naqueles dias, naquela aula. Então eu vou ter que diversificar. Ora trabalhar com sílaba, ora trabalhar com palavras, ora trabalhar com relação grafofonêmica, ora trabalhar com textos. Então é isso que faz com que a rotina fique bacana, deliciosa, desafiadora, lúdica e divertida. E mais do que isso, um sucesso já é bem garantido. Espero que tenha ajudado vocês e compartilhe com o maior número de pessoas se você gostou desse texto, desse vídeo. E te espero até no próximo.